E sobre esse instituto de forma propedêutica, temos a dizer que ele é o principal das espécies de contrato. Se não, vejamos, o contrato de venda, ele se dá de forma odierna, ele se dá de forma corriqueira todos os dias. A cada dia que a gente vai ao mercado, a cada dia que a gente faz um negócio, uma pequena troca onerosa com aquele colega, já se dá um contrato de compra e venda. Para início, nós podemos definir o contrato de compra e venda, como o artigo 481, de uma espécie de negócio jurídico que se dá pela translação, veja bem, negócio jurídico pela translação de forma onerosa entre A e B, sendo que um terá a obrigação de transferir o bem para B, enquanto o bem tem a obrigação de ressarcir de forma onerosa, ou seja, o pagamento, o preço em dinheiro. O principal ponto do negócio jurídico da compra e venda dá-se pela sua situação da natureza. Veja, enquanto os demais institutos podem ter uma natureza de direito real, o contrato de compra e venda ele tem uma natureza obrigacional. Ele não se efetiva simplesmente pela tradição da coisa móvel ou pelo registro do título aquisitivo, que dá pelos bens imóveis. Mas não, o contrato de compra e venda ele vai ser perfeito a partir da consensualidade, a partir que ambos, quanto A e quanto B, eles fecham um acordo. Já deu-se contrato de compra e venda. O principal ponto disso quer dizer que ele gera uma obrigação, tanto para A como para B. Então, enquanto não houver esta obrigação, enquanto não houver este consenso, obrigação, lembre-se, de A em transferir o bem e de B de ressarcir A, não haverá o contrato de compra e venda. Pois o contrato de compra e venda, ele simplesmente tem essa natureza obrigacional e é exclusivamente obrigacional. Então vejamos, se nós temos um contrato de compra e venda de natureza exclusivamente obrigacional, logo ele não será de forma nenhuma de direito real. Isso a gente pode ter interpretação pela evolução do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ele veio a partir do escambo, o contrato de permuta, e isso se deu de forma evolutiva e gradual. Enquanto a permuta está lá na troca de bens, coisa por coisa, no contrato de compra e venda é coisa por dinheiro. E isso é o que vai definir. Olá, eu sou Vanessa Salles, aluna da turma DP8, e nós vamos dar continuidade ao contrato de compra e venda. Nós vamos falar especificamente dos elementos essenciais a esse contrato, que é o consentimento, a coisa e o preço. Primeiro, o consentimento. Nós sabemos que o contrato de compra e venda ele é um contrato bilateral e ele depende da autonomia de vontade das partes. Logo, assim que as partes entrem em consenso a respeito da coisa e do preço, esse contrato é considerado formado independente de qualquer forma pré-estabelecida em lei. Uma particularidade é quando se trata de contrato de compra e venda de bens imóveis. Se o valor desse bem for superior a 30 salários mínimos, a lei exige que seja feita uma escritura pública, sob pena de nulidade. A coisa. A coisa, ela deve ser passível de circulação no mercado, deve ser certa, determinada ou determinável e tem que ser de propriedade do vendedor. A gente não pode vender uma coisa que não é nossa, certo? O código, ele permite que seja feito a venda, uma compra e venda de uma coisa atual ou futura. O que é uma coisa atual? É uma coisa que já existe no mundo real. E uma coisa futura é uma coisa que ainda vai existir, como por exemplo um apartamento comprado na planta ou uma safra de milho, algum tipo de plantação. Esse tipo de contrato, esse tipo de bem, apesar de ainda não existir no mundo real, mas pode ser, sim, objeto do contrato de compra e venda. O último elemento é o preço. O preço ele deve ser acordado de acordo com a vontade das partes. Nada impede, portanto, que essas partes elas transfiram a um terceiro a competência de determinar o preço. Esse terceiro ele pode se eximir dessa responsabilidade, caso em que o contrato será considerado sem efeito.
Uma outra possibilidade admitida pelo nosso Código Civil é de que o preço seja fixado de acordo com a taxa de mercado ou a bolsa de valores em um determinado dia e lugar. O que o Código proíbe é que esse preço seja determinado exclusivamente pela vontade de apenas uma das partes. Nesse caso, o contrato será considerado nulo de pleno direito. É um exemplo da cláusula leonina. Olá, nós vamos falar sobre os efeitos do contrato de compra e venda. A celebração do contrato de compra e venda, ela traz inúmeros efeitos jurídicos. A doutrina civilista brasileira dividiu esses efeitos em dois tipos, os principais e os secundários ou subsidiários. Dentro dos efeitos principais, nós temos o da reciprocidade obrigacional, em que o vendedor ele tem a obrigação de transmitir o domínio da coisa pactuada e o comprador tem a obrigação de pagar em dinheiro o preço acordado conforme o artigo 481 do Código Civil. O outro princípio ou outro efeito é que o vendedor ele responde pelos vícios redibitórios e pela evicção. Esse efeito ele é inerente a todos os contratos, porém, no contrato de compra e venda ele possui uma íntima ligação. O vendedor ele tem a obrigação de transmitir o domínio da coisa mediante a tradição ou registro. Porém, se esse vendedor não o fizer, o contrato será resolúvel, ou seja, existe a resolução, haverá a resolução do contrato. Mas, se ao transmitir o domínio da coisa pactuada, esta coisa apresentar vícios, defeitos ocultos ou podendo ser acionada judicialmente por um terceiro, como o comprador ficará nesta situação? O Código Civil brasileiro, ele ampara, ele assegura esse comprador ao atribuir ao vendedor a obrigação de responder pelos vícios redibitórios e pela evicção. Trataremos agora sobre as responsabilidades dos riscos. O artigo 492, ele determina que até o momento da tradição, o vendedor ele responde pelos riscos da coisa e o comprador pelos riscos do preço. Havendo a transferência do domínio da coisa, seja pela tradição, seja pelo registro, o comprador responderá em caso de perecimento. O parágrafo 1º do referido artigo, ele diz que, em casos fortuitos ocorrentes no ato de marcar, contar ou assinalar as coisas que assim se recebem, contando, marcando ou assinalando, caso esta coisa já esteja sob o domínio do comprador, este responderá pelos seus riscos. Exemplo, eu tenho uma lavoura de arroz. Eu vou vender esta lavoura lá na minha propriedade. Eu celebrei o contrato de compra e venda. A partir do momento em que eu faço a transferência desta coisa para o meu futuro comprador, a responsabilidade por esta lavoura será dele. Caso haja uma praga, caso haja uma chuva excessiva, todo e qualquer efeito ou evento futuro será de responsabilidade sobre essa lavoura, será do comprador. O artigo 490 ele é bem explícito no que tange à repartição das despesas. Ora, o referido artigo diz que as despesas referentes à escritura e ao registro são de competência do comprador, as da tradição do vendedor. Porém, no início do referido artigo, ele fala o seguinte: salvo em disposição contrária, ou seja, ele privilegia o princípio da autonomia da vontade das partes, ficando a cargo destas a repartição das referidas despesas. Agora nós vamos falar de outro efeito secundário do contrato de compra e venda, que é o direito de reter a coisa ou preço. Esse tipo de contrato ele tem natureza sinalagmática, ou seja, ele gera obrigação recíproca entre as partes. No contrato de compra e venda à vista, o vendedor só poderá fazer a transferência do domínio da coisa caso o comprador ele faça o pagamento do preço acordado,
conforme o artigo 491. Já conforme o artigo 495, que trata da compra a crédito, se até o momento da tradição o comprador ele cair em insolvência, o vendedor ele poderá reter a coisa e exigir do comprador uma caução até o prazo estipulado. Nós podemos ressaltar, e é interessante colocar aqui, que, segundo o artigo 476 do Código Civil, nenhuma das partes poderá exigir o cumprimento da obrigação da outra parte, caso essa parte ela não tenha cumprido a sua. Olá, Brota aqui no canal que hoje vamos falar sobre cláusulas especiais nos contratos de compra e venda. As cláusulas especiais são elementos de efeito jurídico bem definido pelo legislador, que podem ou não constar no contrato. Mas não esqueçamos uma premissa máxima no direito civil que diz que você não é obrigado a contratar nada com ninguém, mas se contratar tem a obrigação de honrar. A primeira delas vai ser a retrovenda, que é a possibilidade da recompra por parte do vendedor ou os seus sucessores. Quais as consequências disso? A propriedade ela é resolúvel ao comprador. Se no prazo máximo de até 3 anos, estabelecido pelo legislador, não for honrado a cláusula de retrovenda, o contrato ele pode ser extinto pela vontade do vendedor, tá certo? Lembrando que isso é aplicado a bem imóvel. A obrigação neste caso aqui é a formação da vontade mais o direito real oponível a terceiros. Se no processo de retrovenda o comprador ele se negar a receber o valor pela coisa, o vendedor ele pode depositar judicialmente exigindo do Estado juiz o restabelecimento da coisa. É o que a gente chama de adjudicação compulsória, tá certo? O detalhe é se existir mais de um com direito do retrato no processo de retrovenda, é simples de se resolver. Ou se faz um acordo, ou a parte interessada ela paga o valor integral pelo valor da coisa ou da propriedade. Outras duas cláusulas especiais é a venda a contento e a sujeita à prova. Ambas são subordinações aos efeitos do contrato de compra e venda a eventos futuros e incertos. A diferença dos dois tipos de cláusulas aí, a venda a contento, é que o comprador, que será sempre a referência nessas duas cláusulas, o comprador ele desconhece da coisa. E quando ele toma conhecimento da coisa, se não agradar à sua vontade, ele pode desfazer o negócio. E sujeito à prova, o comprador ele até conhece, mas o ponto focal aí é a qualidade. Se a qualidade não agradar à sua vontade, também pode desfazer o negócio. Se houver o silêncio no contrato de ambas cláusulas, então daí se dá a concordância. A outra cláusula que vamos ver agora é a preempção ou preferência. Essa cláusula ela vai obrigar o comprador a dar preferência ao vendedor toda vez que ele pensar em vender a propriedade, tá certo? Se porventura ele resolver revender, a propriedade, ele tem que dar preferência ao vendedor. A diferença básica agora é porque vamos trabalhar com bem móveis e bem imóveis. E isso que chama atenção para a gente são os prazos, são dados. Diferente da retrovenda, esse direito ele não passa aos sucessores, não passa aos herdeiros. Tá? Se for para bem imóveis, você tem um prazo dentro do contrato de no máximo 180 dias. Se for bem imóvel, é de até 2 anos, tá certo? E toda vez que o comprador ele resolver vender a terceiros, anunciar, ele tem que comunicar o vendedor. E o prazo começa a contar a partir desse comunicado. Tem um prazo, é claro que o vendedor ele não vai ficar ad eterno para decidir se vai querer recomprar ou não a propriedade. Então, quando se trata de bem imóveis, ele tem 3 dias, E se for de bem imóvel, ele tem até 60 dias para decidir se vai recomprar ou não. Caso não seja cumprida essa cláusula de preempção, o comprador ele pode sofrer ações de perdas e danos. E se o terceiro que comprar tiver conhecimento dessa cláusula,
ele também pode responder solidariamente a ações de perdas e danos. Tem um outro detalhe interessante: quando se tratar de propriedade expropriada, o órgão público precisou para um bem coletivo, expropriou, e naquele momento o projeto não ocorreu muito bem, não deu certo, e resolveu vender, ele também tem que dar a prioridade, né, priorizar o vendedor original, o expropriado, né? Ele também tem que dar essa preferência aí, de expropriado. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em pré-opção, é a questão da preferência. Pois bem, agora vamos tratar sobre reserva de domínio. Essa cláusula no contrato de compra e venda, ela vem trazer uma segurança maior ao vendedor, onde ele passa somente a posse e a propriedade só vai ser repassada após o comprador pagar o valor integralmente. Isso é uma questão de segurança, né? Quando se tratar de bens imóveis, o regimento dela vai se tratar pelo Código Civil. Quando se tratar de bens imóveis, vai dar-se pela Lei 9.514/97, que vocês vão estar olhando aí no vídeo, vão dar uma lida para se aprofundar um pouco mais. O grande detalhe é o seguinte dessa cláusula de reserva de domínio. O contrato, a cláusula tem que estar escrita no contrato e registrada no cartório de domicílio do comprador, para que, se houver algum problema ou de revenda sem conhecimento, né, o vendedor possa exercer o direito do direito de sequela, né, de ir atrás e requerer a questão da cláusula de reserva de domínio, tá certo? E a última delas, a gente vai falar sobre a venda sobre documentos. Não é nada mais nada menos que, em vez da tradição da entrega da coisa, ela vai se tratar sobre títulos representativos desta ou de outras documentações que porventura será exigidos no contrato. Se houver o silêncio dessa cláusula dentro do contrato, se faz uso daquelas que por lá existirem, tá certo? Passaremos agora a falar acerca das situações especiais do contrato de compra e venda. A primeira situação especial que nós vamos falar é sobre a venda por amostra. Na venda por amostras, protótipos ou modelos, o vendedor garante ao comprador que as mercadorias alienadas têm as qualidades correspondentes às da amostra. Isso já está previsto no nosso Código Civil, no artigo 484. Além disso, o novo Código deixa claro que, se houver contradição ou diversidade entre a descrição da coisa no contrato e as características das amostras, dos protótipos ou dos modelos, vai prevalecer os exemplos que o comprador teve em mãos, e não necessariamente o que esteve no papel, né? Não esteve escrito lá no contrato. Trata-se, pois, de uma espécie de venda condicional que somente se torna perfeita e acabada comprovando-se a identidade da mercadoria ou o objeto entregue com a amostra que deu margem ao pedido. Isso no que diz respeito à venda por amostra. Por outro lado, nós temos a admensura. Venda admensura faz o preço por medida de extensão, situação em que a mesma passa a ser condição essencial ao contrato efetivado. Daí, o preço do imóvel é estipulado pelo valor individual de cada unidade de medida, multiplicado pelo número de vezes que essa unidade cabe no todo. É aquele exemplo que nós temos, por exemplo, quem mora no Jockey, né? Uma área nobre de Teresina, aonde, se eu quiser comprar um apartamento lá, eu vou ter que fazer uma análise pelo metro quadrado que está valendo morar naquela área. Então, eu tenho lá o metro quadrado, por exemplo, valendo R$10.000, e eu desejo comprar um apartamento que seja de 100 metros quadrados, então eu tenho que multiplicar, né? 100 metros quadrados vezes 10.000 vai dar 1 milhão. Então eu vou ter que desembolsar R$1 milhão para comprar um apartamento de 100 metros quadrados na área nobre da cidade. O que é a venda ad corpus? A venda ad corpus é a alienação de imóvel como coisa certa e discriminada, sendo apenas enunciativa ou descritiva a referência às dimensões. Por exemplo, um aluno que, por questão de comodidade, ele resolve comprar um apartamento próximo à Faculdade 7. Esse apartamento tem para ele lá um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma sala, satisfaz toda a sua necessidade. Daí ele vai comprar esse apartamento porque esse apartamento está próximo à faculdade, ou seja, causa uma comodidade para ele, né? Em contrapartida, que outros colegas da faculdade que moram mais distantes vão ter que acordar mais cedo. E esse jovem que está morando mais próximo da faculdade
já não vai ter que pegar transporte, já não vai ter que acordar muito cedo para exatamente estar na faculdade. Pois, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu dei o exemplo aí de vendas por amostra, de admensura e de adcorpos. Até a próxima. Estou vindo aqui para tratar especificamente da parte do Código Civil que fala dos bens públicos, que está descrito no artigo 98 até o 103 do Código Civil de 2002. Mas antes de entrarmos definitivamente no assunto, eu acharia importante citar o artigo que fala dos bens públicos na Constituição Federal. Na Constituição Federal nós temos no artigo 20, que fala dos bens públicos da União. Lá vai ser no artigo 20 especificando quais são os bens públicos da União. Lá vai estar nomeado 11 incisos. Nesses 11 incisos você vai ver os bens públicos da União. Mais na frente, no artigo 26, vai tratar dos bens públicos dos entes federados. Isso também é muito importante você dar uma olhada, porque se trata da lei seca. A lei seca é basicamente 80% a 85%, alguns dizem que até 90% das provas objetivas em concurso público. Isso mesmo, vem da forma que vem descrita no código, no VADMECO, especificamente nesse livro aqui, no livro que fala de todas as leis, tá? Então ele vem tratando certamente assim. Artigo 20, bens públicos da União. Artigo 26, bens públicos dos estados. Lá fala estados federados, nada mais é do que os propriamente ditos estados brasileiros. Maranhão, Piauí, Ceará e assim sucessivamente. E no Código Civil nós vamos tratar desse assunto quando nós estamos falando do artigo 98 até o 103. O artigo 98 do Código Civil, ele vai tratar no capítulo 3º do bens públicos. No artigo 98 ele vai dizer que os bens públicos são todos os bens pertencentes ao direito público interno, tá? Pessoa jurídica de direito público interno. Todos os outros que não estiverem dentro desse conceito, eles vão ser pertencem a particulares, a privados, certo? Então aí no artigo 98 você vai ter o conceito, que é muito simples, são pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares. No artigo 99 nós vamos trabalhar a parte que diz as espécies dos bens públicos. Temos o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º do artigo 99. No inciso 1º vai dizer especificamente quais são os bens públicos de uso comum do povo, que é aqueles bens normais, são os rios, são os mares, são as estradas, são as ruas, são as praças, todas essas são bens públicos de uso comum do povo, certo? Lembrando que todos os bens públicos de uso comum do povo devem ser usados com decência e ordem, porque a qualquer deteriorização do patrimônio público, você já vai estar incorrendo num artigo que já vai estar no Código Penal, certo? O inciso 2º, ele vai dizer quais são os bens públicos, a espécie de bens públicos de uso especial. São aqueles bens, são terrenos, são edifícios, tá? Destinados a serviços, a estabelecimentos da administração. Ela pode ser federal, ela pode ser estadual, ela pode ser municipal, pode ser territorial, tá bom? Eles também têm uma peculiaridade, esse bens públicos de uso especial. Eles têm que ter uma determinada finalidade pública, certo? Então eles são destinados a serviços ou estabelecimento na administração públicas federais, estaduais ou municipais, mas ele tem que ter essa destinação pública, tá bom? Tem que ter eles são afetados por essa determinação pública. No 3º inciso, nós vamos falar do bem público dominical, que são aqueles bens públicos dominicais. Esses bens públicos dominicais, eles já constituem o patrimônio, tá? Das pessoas jurídicas de direito público interno, certo? Aí eu vou citar os objetos de direito pessoal, direito real, de cada uma dessas entidades. Domínio público, propriedade públicas, esses são os de uso dominicais. No parágrafo único do artigo 99, ele vai tratar dos bens públicos de direito interno, que aqui a administração pública tenha dado a estrutura de direito privado. São aquelas instituições que você, na primeira vista, imagina que sejam privadas, certo? Mas elas são o que nós chamamos de bens públicos dominicais. Exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, dentre outras entidades que tenham esse caráter que você imagina ser privado, mas que na verdade é público. Olha só,
Quando nós passarmos para o artigo 100, dentro do Código Civil, ele vai só fazer menção a duas espécies do artigo 99, que é os bens públicos de uso comum do povo e os bens públicos de uso especiais. Ele vai dizer que nesse primeiro e no segundo inciso, esses bens públicos, isso no artigo 100, ele vai dizer que eles são inalienáveis, certo? Inalienáveis. Ou seja, os dois primeiros incisos, as duas primeiras espécies de bens públicos, elas são inalienáveis, tá bom? Então isso vocês não podem perder de vista, porque o artigo 100 ele é muito específico, ele só faz uma retratação ao inciso 1º e 2º do artigo 99. No artigo 101, ele já vai falar ao contrário, ele vai falar do bens públicos de usos dominicais. Ou seja, ele vai dizer que os bens públicos de usos dominicais, eles são alienáveis. No artigo 102, eu vou tratar de um outro instituto, certo? Que é o uso capião. E quando eu falar no artigo 102 do Código Civil, é importante frisar que no artigo 102 ele vai dizer o seguinte: os bens públicos, olha só, falamos de afetação e desafetação, que é do direito administrativo, tá? Só que o uso capião, ele vai ser visto um pouco mais na frente no Código Civil, certo? Mas nesse primeiro momento é importante a gente pelo menos salientar esse assunto para que você venha a entender, porque às vezes só que em um assunto você não está nem sabendo o que se trata. Então ele diz assim no artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Olha, quando nós falamos em uso capião, nós estamos falando em posse, nós estamos falando em propriedade, nós estamos falando em tempo, tá? Porque tudo isso aí vai classificar a forma de uso capião. O uso capião é aquele que grosseiramente muitas pessoas do interior de alguns lugares, ou pessoas que não têm esse conhecimento, mesmo que pouco do direito, eles chamam de uso campeão. É a mesma coisa. No interior chama muito uso campeão. O que seja isso? Ele leva em consideração, ele leva em consideração o tempo, ele leva em consideração a posse, ele leva em consideração benfeitorias feitas no determinado imóvel, mas isso aí é um assunto que a gente vai tratar lá na frente. Eu só estou citando que os bens públicos não estão sujeitos a esse instituto de uso capião. Então não adianta você querer entrar em eu vi aqui um terreno que o governo, que eles falam o governo, vamos supor que seja uma administração municipal, a pessoa diga assim, olha, o terreno está aberto, eu vou entrar nele, vou passar 5, 10 anos e depois eu vou entrar com uma ação na justiça de uso capião tentando me tornar definitiva através de um registro público essa minha propriedade. Isso nem adianta, porque não acontece. Por quê? Porque isso é tratado, olha só com a seriedade do assunto dos bens públicos, olha a seriedade. Ele é tratado no artigo 102 do Código Civil, falando de uso capião. Ele é tratado no artigo 183, parágrafo 3º, ele vai dizer que os imóveis públicos eles não serão adquiridos por uso capião. Ou seja, não adianta. Nós falamos primeiramente, quando falou no artigo 102, ele disse o seguinte, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. No 183, parágrafo 3 da Constituição Federal, já fala que eles não serão adquiridos por uso capião. E ainda tem uma súmula do STF, que é a súmula 340, que ele diz o seguinte, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, bem como os demais bens públicos, certo? Não podem ser adquiridos por uso capião. Ou seja, falou-se no Código Civil, no artigo 102, falou-se na Constituição Federal, no artigo 183, parágrafo 3º, e, para finalizar, falou-se numa súmula do STF, a 340, que nem os bens dominicais, e nem os de uso comum, e nem os de usos especiais, eles podem ser adquiridos através do Instituto do Uso Capião, que eu expliquei um pouquinho mais anteriormente. No último artigo que trata do bens públicos, ele vai falar no 103 que os bens públicos, olha só, os bens públicos ele pode ser gratuito ou retribuído. Quando ele trata retribuído, ele está falando basicamente oneroso. O conhecimento nunca é demais, e é muito interessante. A partir desse momento podemos aproveitar esse período, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, para aproveitar os estudos, certo? Então é a dica que eu dou para você no dia de hoje, tá bom? E fique com Deus.